Dando continuidade, irmãos, ao nosso estudo no livro de Levítico, abramos em Levítico, livro de Levítico, capítulo de número 19. Nós leremos todo o capítulo. Levítico, capítulo de número 19. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 2: Fala toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um temerá a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. E quando oferecerdes sacrifício pacífico ao Senhor, da vossa própria vontade o oferecereis. No dia em que o sacrificardes, e no dia seguinte se comerá. Mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado com fogo. E se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, coisa abominável é, não será aceita. E qualquer que o comer, levará a sua iniquidade, porquanto profanou a santidade do Senhor. Por isso tal alma será extirpada do seu povo. Quando fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-á ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do Senhor, o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do diarista não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, não respeitarás o pobre, nem honrarás o poderoso. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás o teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies. No teu campo não semearás sementes diversas, e não vestirás roupas de diversos estofos misturados. E quando um homem se deitar com uma mulher que for serva desposada com outro homem, e não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados, não morrerão, pois ela não foi libertada. E por expiação da sua culpa trará o Senhor à porta da tenda da congregação um carneiro da expiação. E com o carneiro da expiação da culpa, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, pelo pecado que cometeu, e este lhe será perdoado. E quando tiverdes entrado na terra e plantardes toda a árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto. 3 anos vos será incircunciso, dele não se comerá. Porém no 4º ano todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor. E no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis nem adivinhareis. Não cortareis o cabelo arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba.
Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Guardareis os meus sábados e o meu santuário reverenciareis. Eu sou o Senhor. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Diante das cãs te levantarás e honrarás a face do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. E quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-los-ás como a ti mesmo, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, éfa justa e justo rim tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Por isso guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Podeis assentar. Meus amados irmãos, o cerne, o coração de todo esse texto lido, a suma do texto, está contida no versículo de número 2 de Levítico capítulo 19, que diz assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. A Bíblia aqui nos fala, irmãos, a razão pela qual nós devemos ser santos, separados do mundo na sua corrupção, é porque o Senhor, que é o nosso Deus, aquele a quem nós servimos como soberano de nossas vidas, Ele é santo. Um relacionamento só é íntegro, só é vocacionado à permanência se houver um elemento em comum que aproxime as partes desse relacionamento. E Deus não aceita outra coisa em comum para nos aproximar dele que não esta, a santidade. Deus é um Deus santo, e Ele quer que seu povo, como Ele, seja santo. Deus não é como os ídolos das nações. Neste domingo eu aqui preguei na igreja que, muito embora haja um senso divinitatis no homem, uma percepção de Deus, embora Deus dê testemunho de si na criação, toda vez que o homem especula sobre Deus, ele equivoca-se em alguma coisa. Ou ele reconhece a infinitude de Deus e perde-lhe o caráter pessoal, como os panteístas, ou ele vê em Deus um ser pessoal, porém limitado, como os deuses da mitologia. As especulações humanas acerca de Deus são sempre desviadas, porque o pecado teve efeitos sobre a capacidade de percepção espiritual do homem. O pecado tirou do homem o discernimento espiritual, irmãos. E os homens se perderam em suas especulações, e dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O Deus verdadeiro difere de todos os deuses que o mundo já inventou. O Deus vivo e verdadeiro escapa ao poder natural de apreensão da mente humana. Por isso ele disse a Moisés: eu sou o que sou. Ele é separado de tudo quanto o homem já cogitou ou imaginou. Ele é o Deus transcendente. Ele é o Deus supremo, acerca do qual diz o profeta: a quem faremos semelhante o Senhor? E se Deus é assim santo, também o seu povo deve ser santo, deve ser separado, distinto do mundo. É preciso haver diferença
entre os que servem ao Deus verdadeiro e os que servem às imaginações humanas, aos deuses falsos, aos ídolos. Tem que haver diferença, irmãos. O relacionamento com Deus para o crente é decisivo para a sua vida, é o coração de sua existência. Deus é o supremo ser, nosso Criador, aquele em quem nossa vida tem o seu sentido, aquele em relação a quem iremos prestar contas e aquele de quem recebemos o amor eterno. Deus, portanto, para nós não é um tapa-buracos, não é apenas aquele a quem recorremos na hora da dificuldade, quando os meios humanos não parecem nos dar alguma solução. Deus não aparece em momentos episódicos de nossa vida. Se assim o for, a pessoa não é um crente verdadeiro em Jesus Cristo. Ela apela a Deus pelo desespero e não pela verdadeira fé. Ela apela para Deus na hora em que passa por uma situação mais estreita, mas esquece de Deus logo em seguida. Um verdadeiro crente é aquele que tem a Deus como Senhor de sua vida, de cada detalhe de sua existência. Deus não aparece em certas horas, mas Deus envolve todas as horas de sua vida, porque Ele ama o Senhor de todo o coração, alma, força e entendimento. Ele reconhece o Senhor em cada um dos seus caminhos. Na verdade, Deus está em sua mente e coração perpetuamente, e todas as decisões que um crente toma, ele o faz indagando sobre qual seja a vontade de Deus acerca daquilo. Um crente é um servo do Senhor, vive para Deus, e obviamente esse relacionamento deve afetar-nos em nossa vida, de maneira que sejamos diferentes daqueles que não servem a Deus. Na verdade, irmãos, aquilo que você adora, ou aquele a quem você adora, determina aquilo em que você se torna, determina aquilo que você será. Os que adoram o dinheiro, os avarentos, que não o adoram no sentido mais vulgar de prostrar-se diante de uma representação, mas que fazem do ganho o coração de sua vida e esperam ter paz neste mundo a partir dos bens que possuem. Os avarentos, eles têm um estilo de vida que reflete o Deus com D minúsculo que eles cultuam, e assim eles vivem na extravagância. Há aqueles que adoram a Afrodite nos dias de hoje, não se prostram diante de uma representação, mas vivem para a sexualidade, estão tomados de sensualidade, acham que a realização da vida está na promiscuidade. Estas pessoas têm um ar de sensualidade no olhar, no trato, porque estão tomadas de concupiscências. Os que adoram deuses mortos tornam-se mortos como eles. A Bíblia diz num dos salmos que os deuses das nações, os ídolos, têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, nariz e não cheiram, boca e não falam. Tornem-se semelhantes a eles, diz o texto, todos os que os adoram, e todos os que neles confiam. Portanto, não é de se admirar que o catolicismo seja uma religião tão morta. Claro que hoje em dia parece mais vivaz, com os animadores de auditório, a semelhança do Padre Marcelo, que fazem um verdadeiro carnaval. Mas tire o carnaval e veja o que sobra na realidade. É uma mornidão espiritual, é um funeral, porque servem a ídolos mudos, que têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. O crente, porém, serve ao Deus vivo e verdadeiro. Ele serve ao Deus eterno, irmãos, e isso nos afeta, porque Deus é espírito e não matéria. Nós não o adoramos através de imagens, mas como Jesus disse, nós o adoramos em espírito e em verdade. E contemplando em adoração a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem
Diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículos 17 e 18. Portanto, nós, na medida em que servimos a Deus, o adoramos, o cultuamos, o contemplamos, nós nos tornamos como o Senhor é. E por isso Deus está dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Vocês querem ter um relacionamento comigo, proximidade comigo? Então se tornem como eu sou. Interessante que nós temos na Bíblia um momento exemplar de tudo isso, em que Jacó queria controlar as ovelhas nascidas, as que seriam manchadas e as que não seriam. E ele põe uma vara onde elas iam beber água, no bebedouro das ovelhas, e a vara rabiscada, e elas olhando para aquelas varas têm filhos também salpicados. Isso mostra que até do ponto de vista físico, aquilo que é visto interfere no que acontece, até num plano genético, quanto mais no plano espiritual, irmãos. Aquele para quem você olha determina o que você é. Se você está com a mente no Deus verdadeiro, sua vida será transformada por conta disso. Então Deus diz aos filhos de Israel: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Os mandamentos que se seguem, alguns deles são morais, de validade perpétua e contínua, valem para os dias de hoje, porque traduzem valores morais permanentes, irrevogáveis e imutáveis. Alguns desses mandamentos aqui, ao obedecermos a eles, nós como espelho refletimos a santidade e a pureza de Deus. Outros mandamentos há aqui que são cerimoniais, não são morais, mas os mandamentos cerimoniais aqui citados, todos eles são mandamentos cerimoniais que têm em vista os filhos de Israel aprenderem que Deus é santo. São prescrições ritualísticas que valiam para aquela época, que hoje Deus de nós não as exige, mas são prescrições que Deus estabeleceu para aquele povo de Israel, para que o povo educasse a mente para entender o princípio da separação. Como Deus é separado da corrupção que há no mundo, nós que servimos a Deus também temos que nos separar. Deus tratava o povo de Israel como crianças, porque eles não tinham ainda tido as bênçãos do Novo Testamento. No Novo Testamento chegamos à dispensação da graça, somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Nós temos o Espírito Santo que nos ensina toda a verdade, nos lembra o que Jesus disse. Mas o homem do Velho Testamento, embora o Espírito Santo de algum modo atuasse, não era nessa plenitude. Deus tinha que dar instruções pedagógicas. Paulo diz aos Gálatas que a lei era para aqueles homens do Velho Testamento como tutores. A lei era como um pedagogo para ensiná-los por meio de formas didáticas, representativas. Então tudo que se segue ao versículo de número 2 no capítulo 19, ou é mandamento moral, ou é alguma prescrição ritual para treinar a mente, para reconhecer a necessidade de separação, de distinção. Por exemplo, aqui no versículo de número 19 diz assim: guardarás os meus estatutos, não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies no teu campo, não semearás sementes diversas e não vestirás roupas de diversos estofos misturados. Obviamente isso não vale para nós hoje, não há prescrição sobre isso no Novo Testamento, mas era para o povo aprender um princípio de separação. Eles separavam o gado das ovelhas, não punham animais de diferentes espécies
juntos no campo, não semeavam com semente diferente proximamente, e não faziam roupas com tecidos distintos. O objetivo disso aí não é moral, é pedagógico. Não tinha isso daí um valor moral perpétuo, não é uma exigência moral de Deus, mas era uma forma de eles sempre se lembrarem: nós temos que ser separados. Deus que no início separou a luz das trevas, Deus que quer que sejamos santos, está nos ensinando este princípio. E portanto, meus irmãos, era uma forma de eles constantemente lembrarem-se do princípio de separação. Para o campo não levavam 2 animais de espécies distintas, não misturavam tecido na roupa e nem plantavam sementes diversas proximamente. Nós vemos aqui também a questão dos sábados. Os sábados não eram só os sábados semanais, o 7º dia da semana, no qual se descansava e tinha o culto. Esses sábados também eram os sábados que ocorriam dentro das festas, como a Páscoa e outras festas mais. Independentemente de caírem na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, mas dentro das festas existiam dias sabáticos, de descanso. Envolvia um princípio de separação, porque esse descanso era da atividade cotidiana, para eles se dedicarem à atividade religiosa. Então a existência de vários sábados naquela época era para que eles também entendessem a necessidade de separação. O versículo 3 diz: guardareis os meus sábados. O 30 diz: guardareis os meus sábados e o meu santuário reverenciareis. Eu sou o Senhor. A reverência para com o santuário também era uma forma de eles lembrarem-se que as coisas de Deus devem ser levadas a sério. Veja um outro mandamento cerimonial para estabelecer o princípio de separação. Levítico 19, a partir do versículo de número 5. E quando oferecerdes sacrifício pacífico ao Senhor, da vossa própria vontade o oferecereis. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que os sacrifícios pacíficos eram voluntários e não constrangidos. Existiam sacrifícios que o sacerdote tinha que oferecer anualmente, mas os sacrifícios pacíficos eram oferendas espontâneas. Deus não queria que essas ofertas viessem por constrangimento ou obrigação, mas voluntariamente. Por isso que ele diz: da vossa própria vontade o oferecereis. O versículo 6 diz: no dia em que o sacrificardes, e no dia seguinte se comerá, mas o que sobejar ao 3º dia será queimado com fogo. E se alguma coisa dele for comida ao 3º dia, coisa abominável é, não será aceita. E qualquer que o comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou a santidade do Senhor. Por isso tal alma será extirpada do seu povo. Eles ofereciam os sacrifícios pacíficos, os animais eram imolados, mas eles comiam do sacrifício no 1º e no 2º dia, mas no 3º não podiam comer. Por quê? Porque no 3º ele já estava em processo de putrefação, de corrupção, e não se poderia, irmãos, comer de um sacrifício oferecido a Deus já em estado de degradação. Então eles comiam no 1º, no 2º, no 3º tinha que queimar. Quem comesse no 3º dia seria considerado como quem profana a santidade do Senhor. Era uma lição de que Deus nunca está envolvido com a corrupção. Deus nunca está envolvido com a degradação. Todos esses mandamentos cerimoniais eram, portanto, formas pedagógicas, ilustrativas, eram memoriais para o povo estar sempre se recordando que deveria ser um povo santo, deveria ser um povo separado, porque o Deus a quem eles serviam era um Deus santo, era um Deus separado. Mas vejamos os mandamentos morais que se contém aqui.
No versículo 3 diz: cada um temerá a sua mãe e a seu pai. Honrarás teu pai e tua mãe. Meus irmãos, tanto é um mandamento moral honrar pai e mãe, como é uma forma também de treinar a mente para reverenciar a Deus. Nós reverenciamos aos nossos pais porque por eles nós nascemos. Mas Deus é o supremo Criador e Pai, porque Ele foi que criou a própria vida como tal. Na hora que eu reverencio meu pai, simplesmente porque por sua mediação eu vim ao mundo, reverencio minha mãe porque por sua mediação eu vim ao mundo, muito mais eu vou reverenciar aquele que criou a própria raça humana, aquele que criou o mundo no qual eu estou inserido. Se alguém não honra pai e mãe, não está preparado para honrar ao Senhor. Portanto, filhos, cada um honrará, cada um reverenciará seu pai e sua mãe. O versículo 4 diz: não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Não podemos servir a ídolos. É interessante, irmãos, que a palavra hebraica traduzida por ídolos aqui, sabe qual é? Uma palavra que quer dizer nulidade. Então, literalmente seria: não vos virareis para as nulidades. Não apenas as imagens são nulidades. Aqueles que servem ao dinheiro, aqueles que servem à sexualidade dissoluta, aqueles que servem às coisas efêmeras desse mundo, servem a nulidades. Agora observe que após cada mandamento Deus diz: eu sou o Senhor. Isso mostra, irmãos, que o crente obedece os mandamentos por causa de seu relacionamento com Deus. Essa é a diferença entre um crente e um moralista desse mundo, um bom cidadão deste mundo. O bom cidadão, moralista desse mundo, pode até não cometer pecados extravagantes do lado de fora, pode até, em face à sua consciência, evitar certos atos dissolutos contrários à palavra de Deus. Mas ele não vive do modo como vive em razão de seu relacionamento com Deus. A vida moral elevada que ele tem é apenas para conciliar o seu sono noturno. É apenas para poder estar bem com a sua consciência. De maneira que ainda torna-se um motivo egocêntrico. Mas o crente não, ele obedece a Deus porque ele ama o Senhor. Lembro-me, já contei em outra oportunidade, aliás, já contei em outras oportunidades, mas não deixo de me lembrar de um momento em que duas pessoas discutiam na Praça do Ferreira, na década de 90. Era um crente e um incrédulo. O crente evangelizando o incrédulo, dizendo que Jesus libertava, que eu o libertara da bebida, do cigarro. E o incrédulo dizia: mas eu também não bebo, não fumo. O que é que você tem a mais do que eu? E o crente dizia: eu tenho um evangelho. Ele dizia: mas o que o evangelho fez por você? Sem o evangelho eu não bebo nem fumo. E a discussão estava acirrada. E o irmão, já não tendo argumentos, chamou o irmão Saldanha, pregador da praça. O irmão Saldanha aproximou-se, ouviu aquela discussão, tomou conhecimento daquele dilema. E o irmão Saldanha olhou para o incrédulo e disse: você acha que é igual a ele? Ele disse: sou. Pois vamos ver se vocês são iguais. Ele olhou para o crente e disse: por que você não bebe e não fuma? Ele disse: por causa de Jesus, a quem eu amo, que me libertou. Ele olhou para o incrédulo e disse: por que você não bebe e não fuma? Ele disse: eu não sei. Ele disse: pois a diferença está aí. Meus irmãos, nós obedecemos por causa de Deus. Cada mandamento aqui vem com a afirmação: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Não vos virareis para os ídolos. Cada um temerá seu pai e sua mãe. Uma coisa interessante nesse texto, sabe qual é, irmãos?
que todas as preocupações sociais do mundo contemporâneo, o Antigo Testamento já tinha. Eu não vou nem falar de Jesus quando veio, eu vou falar do Antigo Testamento. O que os homens julgam que hoje é a superação do barbarismo, da selvageria, o que os homens hoje acham que é o marco do nosso tempo de sensibilidade aos anseios sociais, aos desprovidos, o que o mundo acha que é uma conquista de hoje, estava fortemente, muito antes, no Velho Testamento. Por exemplo, vamos ver aqui a preocupação com o pobre, irmãos. Versículos de número 9 e 10. Quando também fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do teu campo, não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-á ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus está dizendo aqui, olha, quando você for tirar as uvas, não tire tudo não. Deixe aquelas que estão lá no cantinho, tire só as do meio. As que caíram no chão, não leve não, deixe lá, para o pobre chegar e encontrar. Para o estrangeiro que está peregrinando, colher. Meus irmãos, uma das noções mais fortes da sociedade contemporânea é a da propriedade privada. Propriedade privada é intocável. A Bíblia não defende o comunismo, ela defende a propriedade privada, mas ela defende também uma coisa que está na Constituição brasileira e que pouca gente aceita na prática: é a função social da propriedade. A propriedade é sua, mas se você tem em abundância, ela é para servir também aos que não têm. Então ficavam ali as uvas dos canos, eles tiravam do meio, mas as da beirada ficavam, as caídas ficavam, e os pobres podiam entrar, os estrangeiros podiam entrar e colher aquilo ali, para não padecerem de fome. Nós vemos aqui, irmãos, como a Bíblia é cuidadosa. Interessante que uma das discussões que houve com a Constituição de 1988 era se os direitos fundamentais lá reconhecidos valiam só para o brasileiro ou para o estrangeiro que também estivesse aqui. Foi o Supremo Tribunal Federal que terminou por decidir que valia também para os estrangeiros. Mas nós vemos aqui, irmãos, como em Israel o estrangeiro era tratado como israelita. Veja aí o versículo de número 33 e 34. E quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-los-á como a ti mesmo, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Há preocupação com o pobre. Há preocupação de que a propriedade não seja algo que satisfaz só o egoísmo e a ambição humana. Há uma preocupação com a função social da propriedade. Há uma preocupação com o estrangeiro e uma igualdade do estrangeiro em Israel. Hoje em dia se fala muito do direito dos deficientes físicos, pois a Bíblia, irmãos, já se preocupava com o deficiente muito antes. Levítico 19, versículo de número 14: não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. A Bíblia, irmãos, aqui está dizendo o seguinte: que nós não podemos zombar do surdo. Ele não ouve, vamos amaldiçoá-lo, vamos dizer coisas ruins com ele, palavrão que ele não está ouvindo. A Bíblia diz: não faça isso. Nem que não afete ele não deve ser usado para zombarias. Lá na França, um restaurante foi impedido de dar continuidade a um show que lá fazia.
Pegava um anão e jogava um anão de um lado para o outro. Um jogava para um lado e jogava o anão para o outro. A justiça interditou este show. E o próprio anão disse: não, mas eu quero continuar o show porque eu ganho dinheiro. Mas a justiça entendeu que por mais que ele quisesse, aquela representação depreciava o valor dos que tinham aquela deficiência. Pois a Bíblia, irmãos, muito antes já estava preocupado com isso. Não amaldiçoe o surdo. Não ponha tropeço para o cego cair. É cego, vamos derrubar ele aqui, que ele não está vendo. A Bíblia diz: não façam isso, mas temerás ao Senhor teu Deus. Temerás ao Senhor teu Deus. Os velhos. Hoje o mundo vive numa verdadeira disputa. De um lado tem estatuto do idoso, direito da criança e do adolescente, e do outro lado tem pessoas lutando para a legalização do aborto e para a eutanásia, para atingir a criança quando é mais desprotegida no ventre da mãe e para atingir o velho mais enfraquecido. O mundo é hipócrita, defende duas coisas contraditórias ao mesmo tempo, mas a Bíblia nos ensina, irmãos, a reverenciar o idoso. O versículo 32 diz: diante das cãs te levantarás. Chegou alguém de cabelo branco. Cãs é o que, pastor? Cabelo grisalho. Não é nem o cabelo todo branco, não, é o cabelo grisalho. Chegou alguém de cabelo grisalho, se levante para homenageá-lo. Por isso, irmãos, que crente não pode pintar o cabelo, porque para a Bíblia é um sinal de grandeza os cabelos grisalhos. O mundo inverte os valores da palavra de Deus. A Bíblia ensina a gente a se levantar diante das cãs, e o mundo ensina a pessoa a se envergonhar dos cabelos brancos. Veja a inversão de valores. A pessoa tem vergonha do cabelo branco, quer pintar porque tem vergonha. Mas a Bíblia diz o seguinte: quando o homem de cabelos brancos chegar, todo mundo se levante diante dele. Te levantarás diante das cãs e honrarás a face do ancião e temerás o teu Deus. Note, é tudo dentro do contexto da relação com Deus. E temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Aqui a Bíblia tem a preocupação com o pobre, com o estrangeiro, com o deficiente físico, com o ancião. Assim nos ensina maravilhosamente, irmãos, a palavra de Deus. O texto também diz mais, versículo 11: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Não se pode, irmãos, mentir de maneira alguma, enganar. O versículo 12 diz: não jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. O versículo 16 também diz: não andarás como mexeriqueiro entre meu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo. A Bíblia ensina que não se deve mentir. A Bíblia ensina que não se deve jurar falsamente, não se deve furtar, não se deve roubar, e nem deve ser o homem do povo de Deus um mexeriqueiro, um fofoqueiro, um intrometido, um propagador, irmãos, de difamações. O versículo de número 17 diz: não odiarás a teu irmão no teu coração. Porque tem muita gente por aí que odeia. Aí diz: não, mas eu não fiz nada contra ele. Mas o Senhor vê não somente os teus atos, Ele vê o teu coração. Não odiarás ao teu irmão no teu coração. Mas também diz: não deixará de repreender o teu irmão, o teu próximo. Por causa dele não sofrerás o pecado. Ao mesmo tempo que você não deve odiar o seu próximo, você não deve ser cúmplice do pecado dele. Se ele estiver pecando, repreenda-o, ajude-o, porque senão você vai levar a culpa do pecado dele. Se for um cão que não ladra, se for mudo, se for omisso. Mas como a Bíblia é perfeita, irmãos,
Antes de ela mandar que você repreenda o outro, ela diz: não odeie ele no seu coração. Porque quando alguém odeia o outro no coração, mesmo o outro estando errado, ele não sabe repreender. Quem está magoado contra alguém, por mais que o outro esteja errado, magoado, ele não vai repreender certo. Ele vai causar mais problemas ainda. Primeiro arranca a mágoa do teu coração, depois vai ajudar o teu irmão. A Bíblia diz: se o teu irmão for surpreendido em pecado, você que é espiritual, Paulo diz aos Gálatas, espiritual, corrija ele com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que também não seja tentado. É o espiritual que tem que repreender, é ele que vai saber repreender. Tem gente, irmãos, que tem ódio no coração e fica só na espreita para ver se a pessoa faz alguma coisa errada, para ele repreender. Ele não quer a correção do outro, não. Ele quer aproveitar o erro do outro para expressar sobre a máscara de espiritualidade, a sua ira contra o outro. Até se precipita, o outro ainda nem fez uma coisa errada, ele já está pré-julgando, porque ele está doido que o outro erre mesmo, para chegar lá e repreender. E se alguém for dizer: rapaz, você não tem amor por ele, não, eu fiz isso por causa que ele estava errado e tal. Tira a trave do teu olho e depois tira o cisco do olho do teu irmão. O versículo 18 diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Eu falei aqui, irmãos, do direito do idoso, eu falei aqui do deficiente físico e do pobre, pois a Bíblia se preocupa com o trabalhador também. Versículo de número 13: não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás, a paga do diarista não ficará contigo até pela manhã. Quem é o diarista? É aquele que trabalha por dia e recebe por dia. Hoje em dia as pessoas geralmente trabalham por mês, mas ainda tem as diaristas. Mas a Bíblia diz: olha, ele terminou o trabalho dele pelo qual tu ia pagar, não deixa esse dinheiro ficar contigo até o dia seguinte, paga logo. Paga. Hoje nós vemos muitos dos patrões, irmãos, que pagam atrasado, não porque eles faltam o dinheiro, mas para eles fazerem uso do dinheiro alheio, para oferirem lucros o máximo possível. Mas a Bíblia Sagrada que diz: a paga do diarista não ficará contigo até pela manhã. Trabalhador, o estrangeiro, o ancião, o deficiente físico, o pobre, a Bíblia, irmãos, atenta para tudo isso. No versículo 20 diz assim: e quando um homem se deitar com uma mulher que for serva, desposada ou noiva com outro homem, e não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então serão aceitados, não morrerão, pois ela não foi libertada. Observe como a Bíblia é misericordiosa. Aqui não está dito uma coisa em função do Senhor, não, é em função da serva. Serva naquele tempo não era como uma escrava, ou um servo naquele tempo não era como um escravo do período da escravidão negra, que é uma coisa muito depois desses dias. Durante o período em que os negros foram escravizados, havia uma coisa pior do que qualquer escravidão para trás. É que havia um conceito antropológico equivocado de que o negro era inferior, não tinha alma, e eram tratados os negros de maneira similar aos animais. Isso foi horrendo, e Deus um dia vai julgar o mundo por conta desse absurdo. Mas nessa época não. Os escravos, eles eram considerados co-iguais. Eles eram tornados escravos porque tinham dívidas que não conseguiam pagar, e iam ter que ser escravos para pagar. Ou então eles eram vencidos em batalha, que para não serem mortos se tornavam escravos. Esses escravos não viviam, por exemplo, dentro de uma senzala, encurralados, algemados, não. Eles tinham seu lugar próprio para morar. Iam trabalhar para os seus senhores quando chegavam nos horários. Portanto, não tem o perfil da escravidão do nosso tempo, e Deus estabeleceu em Israel
que durante um determinado período todos os escravos sempre seriam libertos, para as pessoas terem chance de novo. Os endividados eram escravos até um certo período, depois se livravam. E aqui a Bíblia fala de uma escrava, uma serva, que estivesse noiva de alguém que iria resgatar, pagar o resgate dela, a dívida dela, para poder casar com ela. E essa serva então se deitou com o Senhor. Note, ela não o fez forçada, porque a Bíblia tem mandamentos, nós chegaremos a eles no Velho Testamento, para os casos de estupro. Aqui não é estupro, ela foi ter relações sexuais com o Senhor voluntariamente. A Bíblia diz que os dois, o Senhor e ela, serão açoitados, porque ela estava noiva de outro. É interessante que em outras condições seriam mortos. A Bíblia diz que este pecado, ele era apenado com a morte, mas nesse caso somente seriam açoitados. Por quê? Porque mesmo ela não tendo sido forçada, em razão de ela ser serva, escrava, ela poderia ser constrangida pela sua atitude servil a se submeter ao patrão, poderia ser mais facilmente levada ao ato, pelo constrangimento da posição em relação ao patrão. Então, levando em conta que ela era serva, estava nessa condição, mesmo tendo querido, a Bíblia ameniza a pena e diz: serão açoitados, mas não morrerão, porque ela era serva, porque ainda não havia sido dada a sua liberdade, porque ela não pode ser igualada a uma que não tinha nenhum constrangimento e pecou. A Bíblia faz distinção entre as situações das pessoas, irmãos. Nós vemos que quando eles chegassem na terra prometida, eles iriam plantar árvores na terra, versículo 23, mas por 3 anos não poderiam comer o fruto da árvore. Isso tinha um princípio ligado à agricultura. Não comendo o fruto caía na terra e dava maior fertilidade, era matéria orgânica, ia enriquecer o solo. Isso tinha um sentido também moral, afinal de contas Adão pecou porque comeu de uma árvore interditada por Deus, e eles iam passar 3 anos vendo o fruto sem tocar, até para se lembrarem do pecado de Adão e não transgredirem nenhum mandamento do Senhor. Era a lição de separação que Deus queria dar de maneira pedagógica, como temos aqui falado. E a outra razão é porque os primeiros frutos eram para o Senhor. Diz aqui o versículo 24 que depois de 3 anos, no 4º ano, todo o seu fruto será santo para dar louvores ao Senhor. E no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Irmãos, a Bíblia diz: honra o Senhor com as primícias da tua renda, e Ele abastecerá os teus celeiros. Nós somos exortados pela Bíblia a dar o dízimo de tudo quanto ganhamos. Jacó, sem que houvesse qualquer prescrição legal, Moisés ainda não aparecera, já dissera: de tudo quanto o Senhor me der, certamente eu darei o dízimo. Antes de a lei de Moisés ser prescrita, Abraão deu o dízimo. E no Novo Testamento, Jesus fala de uma viúva que não deu o dízimo, não, deu tudo que tinha, até o seu sustento, voluntariamente. Mas, meus irmãos, o que nós vamos dar para o Senhor, o dízimo, nós devemos dar como primeira coisa. Quando o dinheiro lhe vier à mão, antes de você fazer gastos para si, dê logo o dízimo. As primícias são do Senhor. As primícias são do Senhor. Aqui diz que o fruto do 4º ano, 3 anos ficava na terra. O do 4º ano era para louvor a Deus, e o do 5º ano era para o povo. Agora observe o que a Bíblia diz no versículo 25: e no 5º ano comereis seu fruto, para que vos faça aumentar a sua produção. Meus irmãos, quando a gente honra o Senhor com louvores, Ele faz aumentar a nossa produção. Um dizimista fiel é abençoado. Eu não prego as barganhas da seita universal e das suas correlatas, não, porque eles dizem: traga para você ter. Eu não estimulo ninguém a dar por ambição.
dê para louvor de Deus, como diz o texto. Deus não é banco de investimento. Nós nada damos a Ele que já não fosse dele antes de darmos, porque tudo é dele, por ele e para ele. Davi, quando deu uma oferta para o templo, ele disse ao Senhor: eu não te dou nada, eu devolvo o que é teu. Portanto, não veja como um investimento, uma forma de ganhar com Deus, veja como um louvor espontâneo, mas creia que Deus vai aumentar a sua produção. Por que que Deus abençoa o que dá, irmãos? Para que Ele dê mais ainda. Para que Ele dê mais ainda. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, eu fico impressionado quando eu examino a minha vida e examino a vida daqueles que têm sido fiel no dízimo, como Deus abençoa. A gente olha para trás e se surpreende do que conseguiu, de como Deus nos abençoou, porque Deus faz aumentar a sua produção. O 26 diz: não comereis coisa alguma com o sangue, porque eles tinham que aprender sobre o valor do sangue de Cristo, e começavam a aprender o valor do sangue que Jesus derramaria, se privando quando se alimentassem de algum animal do seu sangue, para ter o sangue como uma coisa especial, para entenderem futuramente que se Jesus não derramasse sangue, não teríamos a remissão de pecados. Não agourareis nem adivinhareis. Aqui é palavra contra os feiticeiros, irmãos, palavra contra os macumbeiros, os espíritas, os umbandistas, os supersticiosos, os agoureiros e os adivinhos. O versículo de número 27 diz: não cortareis o cabelo arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba, porque na terra em que eles estavam entrando existiam umas modas. Eles cortavam os cabelos arredondados como uma tigela e faziam desenhos nas barbas, em homenagem geralmente às suas divindades. Meus amados irmãos, tem muita gente fazendo isso hoje. Pode não ser o cabelo arredondado, nem um desenho na barba, pode ser outra coisa, mas estão fazendo. Tem gente aí imitando certos cantores mundanos, fazendo só um rabichozinho aqui. Tem uns com cabelo de moicano aí, porque o Deus deles é o Neymar. Os moicanos mesmo, os índios, usavam aquele cabelo ali como um símbolo religioso, irmãos. E gente aí, irmãos, fazendo penteados para imitar os mundanos, imitar os devassos. Deus está dizendo para o povo, dizendo: vocês não vão imitar esses povos aí não, sejam diferentes, não façam essas coisas que esses povos fazem não. Meus irmãos, nós não podemos imitar os do mundo. Negócio de cabelo puxado para frente, espetado para cima, isso é do diabo, é imitação do mundo. Nós temos que ser diferentes. O versículo 28 diz: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, porque eles se cortavam como uma forma de se sacrificar pelos mortos. Nem fareis marca alguma sobre vós. As traduções mais contemporâneas estão traduzindo bem dentro da linguagem atual: não fareis tatuagem, não fareis marca em vossa pele. Tatuagem, irmãos, tatuagem é um costume pagão. Os pagãos é que faziam tatuagem no corpo. Quando eu fui pregar no congresso de teologia da editora Vida Nova, eu me surpreendi na hora que teve as comunicações. Várias pessoas foram apresentar trabalhos teológicos e tinham lá um grupo de alunos de um professor de teologia eminente aqui no Brasil, escritor inclusive. E os alunos, irmãos, deste homem que foram apresentar os seus trabalhos eram com cabelos grandes como os de mulheres, vestidos inapropriadamente para aquele evento, de bermudas, só para mostrar as tatuagens nas pernas.
com o nome de Jesus, com coisas do Evangelho, tatuada no corpo. Irmãos, a Bíblia diz: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que não sois de vós mesmos? Este corpo não é o guarda-roupa da sua casa, não. Este corpo não é o caderno do seu colégio, não. Este corpo é o santuário do Espírito Santo. Fostes comprados por bom preço. Glorificai a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, que pertencem a Deus. Não fareis marca. Não fareis marca. A Bíblia ensina também, irmãos, no comércio, que o crente tem que ser honesto. Nós vemos às vezes crentes que têm uma postura como pai de família, são bons pais de família, têm uma postura correta na igreja, são envolvidos nos trabalhos da igreja, mas no comércio, para venderem o produto, eles mentem, eles exageram, eles usam as mesmas táticas corruptas do mundo, de manipulação, de engano, de fraude, de mentiras. Mas o crente comerciante, irmãos, tem que ser crente. Tem que ser crente. Aqui diz no versículo 35: não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo, e justo rim tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Quando o crente vai julgar alguma coisa, ele tem que ser imparcial, irmãos. É outra coisa que a Bíblia vai dizer aqui. Tem dois tipos de juízes no mundo, inapropriados. Uns são os que favorecem aos ricos. Eles são capachos do poder econômico, estão sempre aliados dos poderosos, sempre julgam a favor dos poderosos, vendem sentenças. Existem esses, e existem outros que parecem bons, mas não são. São aqueles que têm uma opção preferencial pelos pobres e julgam a favor dos pobres até quando eles não têm razão. Tem pobre aí, irmãos, que não vale nada. Não é porque é pobre que deve ser favorecido, não. Mas tem uns de orientação marxista, pelos pobres, pelos pobres, pelos pobres. Aí chega um trabalhador e inventa uma história de que trabalhou tanto tempo com uma pessoa, tudo mentira. E o juiz nem vai averiguar os fatos, julga logo a favor do pobre. A Bíblia ensina nem uma coisa nem outra. Nós temos que ser justos. Versículo de número 15: não farás injustiça no juízo, não respeitarás o pobre, nem honrarás o poderoso. Com justiça julgarás o teu próximo. Nem sentimentalismo, irmãos, que esquece a justiça, e nem capitulação, lisonja, que se coloca ao lado dos poderosos. Julgar com justiça. Tudo que é importante, irmão, está aqui. Esse texto é uma riqueza. Ele fala como julgar, ele fala sobre o pobre, ele fala sobre o estrangeiro, fala sobre o deficiente, fala sobre o ancião, ele fala sobre tudo que você possa imaginar. Por isso tem uma passagem no Velho Testamento em que Deus diz assim: que povo na terra tem os estatutos que vocês têm? Que nação tem mandamentos como esse? Meus irmãos, este mundo esqueceu da Bíblia, por isso esqueceu também das suas maravilhas. Há muita gente aí que fala contra a Bíblia e nunca leu. Se a lesse, iria se surpreender com tudo o que ela diz, porque aqui está o parâmetro da verdadeira justiça e santidade.
Versículo 37 para terminar. Por isso guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Vamos ficar de pé. Senhor Deus e Pai, graças te damos por verdades tão profundas, por tudo que a tua palavra diz. Se houver alguém aqui hoje, Pai, em cujo coração não há certeza da salvação e da vida eterna, mas que teve a sua consciência atingida pela voz da palavra de Deus, sentiu a gravidade de seus pecados e se arrepende deles, e quer colocar sua fé e esperança unicamente em Jesus, que deu a vida por ele, ó Pai. Se houver alguém assim, que venha a Cristo, que tome a decisão, que seja resgatado, perdoado e liberto, invocando Jesus por Senhor e Salvador da sua vida. Eu te peço, faz a obra agora, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se houver alguém aqui hoje que diz: pastor, eu ainda não tomei uma decisão por Cristo, eu estou levado por este mundo, mas hoje eu quero voltar-me para Deus, entregar minha vida a Jesus, quero nascer de novo, quero que Deus perdoe os meus pecados, quero saber que Ele me perdoou. Onde você estiver, levante a sua mão, eu quero orar por você. Se houver alguém nessa noite que quer entregar a vida a Jesus, que quer ter certeza da sua salvação em Cristo, levante a sua mão. Nós vamos orar pela tua vida hoje aqui. Você que ainda não é crente, você que, se a morte lhe batesse a porta agora, não saberia dizer para onde iria, para quem seria a sua alma. Venha Jesus. Ele disse: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você quer entregar seu coração a Jesus, levante a sua mão e nós vamos orar por você. Como eu estou fazendo, faça você também no seu lugar. Podeis sentar, irmãos, os que têm avisos com a oportunidade.